Divisão justa das tarefas de casa. Sabe uma das coisas que eu ouço assim muito lá na clínica quando eu atendo casais? Meu marido não me ajuda. Eu faço tudo sozinha, eu cuido da casa, eu cuido das crianças, eu trabalho fora também. E essa mulher se sente ali sobrecarregada e abandonada pelo parceiro. E aí, o que você acha desse tema? Na live de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse problema, sobre o porquê que ele acontece e a solução. Eu trouxe aqui um passo a passo prático para você já começar a usar na sua casa a partir de agora, tá? Acabou essa live, já vai colocar isso em prática para melhorar essa situação na sua casa, isso não ser motivo de briga e de distanciamento do casal. Beleza? E eu trouxe aqui alguns dados que são bem interessantes. Eu pesquisei um pouco para não trazer só aquilo que eu já estudei no passado e aquilo que eu vejo lá na clínica. E eu percebi aqui algumas coisas que casam demais com o que eu vejo lá. Olha só que interessante. Eu vi uma reportagem na revista Cláudia, da editora Abril, que trouxe uma pesquisa da Universidade de Michigan, que ela constatou o seguinte, que só o fato de você se casar, olha só, a tua vida continuou mesmo, você foi lá, casou, só o fato de você se casar aumentou 7 horas de trabalho para a mulher por semana e diminuiu 7 horas de trabalho para o homem. Então, só o fato de se casar já aumenta a carga de trabalho da mulher e diminui da do homem. E isso, quando as mulheres, depois que elas têm 3 filhos, né, constatou aqui, olha, que mulheres com mais de 3 filhos, elas passam cerca de 28 horas por semana limpando e cozinhando. Se a gente tirar daí o tempo de sono, dá 3 dias e meio. Ou seja, de 7 dias da semana, 3 dias e meio essa mulher passa limpando e cozinhando. E as mulheres trabalham fora também, tá? Essa pesquisa não falou sobre isso, mas não tá falando que foram só pessoas do lar que não trabalham fora. Provavelmente muitas dessas mulheres trabalham fora também. Então, o trabalho de casa, ele é realmente um trabalho que ele é desgastante. Ele não é um trabalho pesado, mas ele é um trabalho desgastante, porque ele ocupa muitas horas do seu dia. E dependendo do significado que você dá para esse trabalho, isso pode ser fonte de sofrimento ou não para você. Ó, já tô aqui entrando com uma coisa importante de você pensar. Porque tudo aquilo que nós sentimos é por conta dos significados que nós damos às coisas. Se você olha para o serviço doméstico, para as tarefas de casa, e dá para isso um significado ruim, pesado, isso vai ser fonte de sofrimento. Se você dá para isso um significado leve, agradável, um autocuidado que você está proporcionando para si e também para sua família, o sentimento será outro, tá? Então já estou dando um spoiler que vem aqui nos itens da solução, beleza? Vamos ver por que isso acontece? Por que, gente, cargas d'água? Por que aumenta tanto assim a carga de trabalho da mulher e por que ela se sente tão ressentida com isso? E isso é motivo de brigas no casal, isso é motivo de distanciamento emocional desse casal. Eu peguei aqui, para ficar bem fácil de você entender, eu dividi isso em 7 passos. Eu coloquei aqui como se tivesse uma criança na família, tá? Mas acontece igualzinho para pessoas que também não têm filhos. Eu só coloquei o filho aqui na equação para ficar ainda mais fácil de você entender. Então vamos lá. Então imagina que esse casal teve um filho. E nesse primeiro momento, a mulher ela pega para si a maior parte dos cuidados com essa criança. E tem que ser assim mesmo, tá? Biologicamente, o seu corpo já pede por isso. A sua mente já pede por isso. É o momento onde o pai sim está presente, ele participa, mas os maiores cuidados com a criança é da mãe. E tem que ser assim, porque essa criança ela necessita desse cuidado com a mãe. E eu vou até abrir um adendo aqui, porque assim, existem muitas pessoas que eu atendo que têm traumas emocionais decorrentes dessa separação prematura com a mãe. Então, assim, esse primeiro cuidado, esses primeiros meses, eu arrisco dizer aqui que o primeiro ano de vida dessa criança, ela necessita da mãe. A avó não substitui, babá não substitui, o pai não substitui. Ela precisa desse contato próximo, emocional com a mãe. Beleza? É claro, existem algumas situações em que a mãe ela não tem opção.
seja por um problema de saúde que deixou esse bebê na incubadora, que teve que se separar da mãe por algum tempo, seja por um problema de saúde da mãe, ou de repente a situação financeira está tão difícil que essa mãe tem que deixar a criança com alguém para ela ir cuidar das necessidades básicas do dinheiro da casa, tá? Então assim, se você tiver a opção, né, se você puder separar esses primeiros meses, esse primeiro ano para estar com a criança, emocionalmente vai ser fantástico para ela e para você também. Mas se você não pode, livre-se da culpa também, porque a gente está fazendo o melhor que pode, não é? Então vamos lá, ó. Esse casal teve um filho, essa mãe nos primeiros momentos pegou os maiores cuidados da criança para ela, e esse pai, ele vai para fora trabalhar, muito preocupado, porque ele sabe dos gastos que ele precisa suprir, a proteção que ele precisa oferecer para essa família. Então é fralda, é remédio, é comida, é todas as necessidades que essa mãe e essa criança vão precisar. Tudo isso está dentro da preocupação desse homem. Então ele trabalha mais. Ele pega bicos, ele faz hora extra, ele dá um jeito de vender mais, de se empenhar mais no trabalho que ele faz para ele não ser mandado embora, porque ele também fica com medo disso acontecer. Então a mãe está lá em casa, se dedicando 100% para aquela criança, e esse homem está fora de casa, se dedicando 100% para essa família. Pelo menos é assim que tem que ser, tá? E tudo isso é um desgaste físico e emocional dos dois, né? Só que aí, esse marido que está trabalhando, né, preocupado, se desgastando para oferecer o melhor para essa família, quando ele está indo para casa, ele pensa assim, ai, que bom, tô tão cansado. Chegando em casa eu vou comer uma comida gostosa, eu vou descansar um pouco para depois aí ajudar a minha mulher com os cuidados da criança. Ele está pensando em chegar em casa e ter um alento. Só que essa mulher estava em casa numa dedicação que quem é mãe aqui sabe que é brutal, né? Porque é mamar de tempo em tempo, é cocô, é dar atenção, é banho. Quando você acha que essa criança vai dormir, ela acorda chorando de novo. Essa mãe tá louca para que esse homem chegue em casa e ofereça para ela um minuto de descanso. Olha só como as expectativas aqui já se chocam, né? Então esse marido chega em casa e o que ele pergunta? Ai, amor, o que tem para jantar? E ela já vai louca, falando assim, como assim o que tem para jantar? Você acha que eu tive tempo de fazer alguma coisa? Eu não vi a hora de você chegar? Tem fralda para trocar de novo? E aquilo vira motivo de desarmonia para esse casal. Os dois que estavam buscando tanto um momento de cuidado, de descanso, acabam tendo um momento de briga. Aí vamos para o outro passo, né? Essa mãe fica ressentida, porque ela não vê que ela está recebendo o suporte físico e emocional desse marido. E esse marido se sente desvalorizado, se sente criticado, porque ela não vê o esforço que ele está colocando para poder também oferecer o melhor para eles. Todo mundo ali fica magoado, né? E isso com o tempo se intensifica, porque essa criança nos primeiros anos de vida precisa de cada vez mais. E isso vai criando uma lacuna entre esse casal. E se você não cuida dessa lacuna, com o passar do tempo, ela não se resolve sozinha. E esse casal fica distante emocionalmente, né? Mesmo que essa criança não esteja precisando de tantos cuidados. Então isso acontece para quem tem filhos e para quem não tem filhos também. Tá? É mais ou menos a mesma situação. Vocês não têm filhos, a mulher ela está cuidando da maior parte das tarefas de casa. Esse marido chega em casa também cansado, pensando em ter um momento de descanso, mas essa mulher estava louca para que ele chegasse em casa e a ajudasse nas outras tarefas que ela tem para fazer. E tudo isso vai gerando duas pessoas frustradas. Ele frustrado porque não recebe o apoio e o reconhecimento que ele gostaria. E essa mulher se sente frustrada porque não recebe apoio e auxílio, né, desse marido. Tá fazendo sentido isso? Maravilha. Vamos ver a solução? Então a gente já viu aqui que a mulher faz muito mais trabalhos domésticos do que o homem, que isso é motivo de briga, que isso traz lacunas emocionais nessa relação. Mas o que a gente faz para resolver? Para resolver, é preciso mudar um pouco a maneira de pensar, tá? Lembra que eu falei no comecinho aqui, quem estava me acompanhando desde o início, viu que eu falei o seguinte, que depende do significado que você dá para cada coisa que acontece, que você vai sentir alguma coisa. Se eu dou significados ruins para alguma coisa, isso vai me gerar sentimentos ruins. Se eu dou significados bons para outras coisas, eu vou ter sentimentos bons. Então vamos lá, eu trouxe algumas reflexões para você fazer junto comigo aqui.
Primeiro, as tarefas domésticas e o trabalho fora de casa, eles têm igual importância. Um não funciona sem o outro. Então, eu não sei por que a mulher, de repente, ela começou a desvalorizar o trabalho feito de casa. Ela acha que é importante quem trabalha fora, mas ela não se sente importante quando ela está fazendo aquilo que é dentro de casa. Só que um não caminha sem o outro. E olha como é fácil de você perceber isso. Fica uma semana sem fazer nada na sua casa. Não dá para ficar uma semana. A não ser que você tenha 50 copos, vai chegar um momento em que você vai ter que lavar um copo para você poder tomar água. Você não consegue fazer o trabalho fora de casa, porque vai chegar um momento em que você não vai ter uniforme limpo para você lavar, você não vai ter calcinha limpa para você usar. Então, o trabalho de fora de casa, o trabalho de trazer dinheiro para casa, ele tem a mesma importância do trabalho que é feito em casa. Então, se você em algum momento acreditou que não era assim, entenda que é, porque a mulher, ela em algum momento, ela quis se igualar ao homem, e tá tudo bem a gente querer trabalhar, também gosto de trabalhar fora, mas deixou de dar importância para algo que é tão primordial, que é os cuidados com o seu lar, os cuidados com a sua família. A gente trabalha fora para poder ter conforto em casa, então não faz sentido a gente achar que é sem importância, né? Segundo, essa dinâmica entre as tarefas de trabalhar fora, de trabalhar em casa, tem que acontecer como se fosse uma dança. É mais ou menos assim. Quando um está fazendo algo que é importante, o outro vai lá e cuida da retaguarda. Vou dar um exemplo. Semana passada, meu marido teve uma demanda alta no trabalho. E ele precisou, assim, ele almoçou super rápido, voltou pro trabalho, chegou super tarde. Ele trabalha em home office, mas ele trabalhou até 9, 10 horas da noite. Ele estava fazendo algo que era importante. Ele estava trazendo dinheiro para essa casa. Ele estava cuidando de mim. Então eu cuidei da retaguarda. Eu levava água para ele. Eu levava comida, um prato quentinho. Fazia lanche. Perguntava se ele estava precisando de alguma coisa. Então, assim, eu fiz com que ele não tivesse que se preocupar com nada que não fosse o trabalho. Eu cuidei da retaguarda para que ele pudesse fazer aquilo que era importante. Imagina se ele estava fazendo esse trabalho e eu não cuidasse dele dessa maneira, provavelmente ele ia ficar com fome, com sede, ele ia ficar mais estressado, porque quando a gente está com fome e com sede, eu não sei você, eu fico super estressada se tiver com fome e com sede. E o trabalho não renderia como deveria render. Entende? Então, assim, é uma dança. E o contrário também acontece. Já teve muitas vezes eu estar atendendo até tarde, de ter um dia muito cheio. E quando eu cheguei em casa, a hora de abrir o portão, eu já senti um cheiro gostoso de comida, porque ele havia feito o jantar. Eu não pedi. E se ele não tivesse feito, eu não reclamaria. Mas ele cuidou da retaguarda. Ele deu suporte para que eu fizesse aquilo que era importante. Vamos lá. Então, é uma dança, tá? Nenhum é mais importante do que o outro. Se vocês não estiverem juntos nisso, a casa não funciona e nem o trabalho de casa funciona. O trabalho fora de casa, né? Terceiro. E aqui é onde a maioria dos casais erram. É preciso ter clareza do que é responsabilidade de cada um. O seu marido tem que saber o que é responsabilidade dele e você tem que saber o que é responsabilidade sua. E tem que conversar para isso. Não dá, é óbvio, foi acontecendo assim. Quando vai acontecendo assim, é difícil da gente poder reclamar, né? Então não, a gente tem que ter muito claro. Aqui em casa, eu vou te dizer como é aqui, como nós fizemos esse acordo, né? O Ricardo, ele é responsável por trazer o dinheiro para casa. Isso não quer dizer que eu não o ajude. Eu também trabalho fora e também trago dinheiro para casa. Mas a responsabilidade é dele. Então, eu posso dedicar menos tempo para isso, eu dedico menos preocupação para isso, porque eu sei que ele vai dar conta. Porque ele assumiu essa responsabilidade. Em contrapartida, eu assumi a responsabilidade de administrar a casa. Isso não quer dizer que ele não me ajude. Mas a responsabilidade é minha. Ele não fica se preocupando se tem roupa limpa no guarda-roupa. Ele sabe que vai ter roupa limpa no guarda-roupa. Porque eu assumi essa responsabilidade. Entende? Então, cada um tem sua responsabilidade e um ajuda o outro.
E é muito engraçado que hoje eu vejo na internet algumas pessoas reclamando da palavra ajuda. Eu não sei o que acontece. A pessoa fala assim, não é ajuda, não faz mais que a obrigação. É assim, gente. Ajuda sim. Se a responsabilidade que ele assumiu foi essa, então eu vou lá e ajudo. Né? Porque a responsabilidade é dele. Não tem nada de errado em ele vir e te ajudar em algo que é responsabilidade sua. Só que para vocês saberem o que é responsabilidade de cada um, é preciso conversar. Tá? Tem alguns assuntos que parecem tabus no relacionamento. Falar de dinheiro parece tabu, que as pessoas não fazem acordo sobre isso. Falar sobre a divisão de tarefas também parece um tabu. Parece que as pessoas têm medo de chamar para conversar sobre isso e o outro se ofender. A pessoa não vai se ofender. Essa conversa sobre a responsabilidade de cada um, eu e o Ricardo tivemos pouco antes de nos casarmos. A gente decidiu se casar, a gente estava super feliz com essa decisão, mas eu chamei ele para conversar. Eu falei, olha, nós vamos nos casar e a gente vai dividir uma vida, né? Nós vamos dividir responsabilidades, nós vamos dividir muitas coisas. Então, eu quero saber como é que a gente vai lidar com o dinheiro, como é que a gente vai lidar com as tarefas da casa. E eu falei, olha, eu estou entregando a minha vida para você. Então eu quero saber se você aceita ser responsável por também cuidar de mim. E ele disse que sim. E eu falei assim, eu também, eu aceito oferecer para você todo o apoio, todo o cuidado e tudo aquilo que você precisar para que nós tenhamos uma vida boa. E aí nós conversamos sobre como a gente ia fazer com dinheiro, o que cada um ia ser responsável. Entende? Então, essa conversa tem que existir. Não importa se é antes do casamento, se é no meio do casamento, se é depois de 50 anos de casado. Por que não? Na verdade, essa conversa ela tem que acontecer muitas vezes. Porque para cada fase da vida é uma conversa, é um novo acordo. Se vocês não têm filhos, o acordo é um. Se aparecer um filho, o acordo é outro. Se um de vocês não está trabalhando ou começa um trabalho novo, faz acordo novamente. Tá? E aí eu trouxe o passo a passo para esse acordo. Eu sei porque eu vejo muito erro na hora das pessoas conversarem sobre esses assuntos difíceis. Qual que é o primeiro erro? Reclamar ao invés de conversar. Você não me ajuda, eu faço tudo sozinha, você não lava um copo, você comeu e deixou o prato em cima do apoio do sofá, você deixa a toalha suja, molhada em cima da cama. Reclamar, gente. Se você quer conseguir alguma coisa de um homem, não reclame para ele. Toda vez que você reclamar para um homem, ele vai ficar reativo. Ou ele luta ou ele foge. Ele vai te deixar falando sozinha. Tá? E não é porque ele é uma pessoa ruim, não, é porque é assim que ele funciona. Então, conversar não é reclamar. Reclamar é falar do passado. Reclamar é falar do que ele fez. O que funciona na hora de fazer acordo é falar do futuro. Falar, olha, eu tô me sentindo muito sobrecarregada com as atividades que eu tô fazendo e eu gostaria que você fizesse algumas coisas pra mim. Vamos ver nas coisas aqui de casa, no que você pode me ajudar. Você não está falando o que ele fez, que ele deixou de fazer. Você está falando, olha, eu quero alguma coisa daqui 5 minutos. No que você pode me ajudar? E por que é importante fazer essa pergunta para ele, ao invés de passar uma lista do que você gostaria que ele fizesse? Para que você dê a oportunidade dele dizer o que ele está realmente disposto a fazer, ou do que ele tem capacidade de fazer. E aí você conversa. Se você quer incluir mais alguma coisa, você fala, tá, legal que você vai tirar o lixo e que você vai lavar a louça. Mas será que dá para incluir aqui também arrumar a cama? Porque para mim isso tá bem difícil. Olha, percebe a diferença? De você chegar para ele e dizer, eu preciso que você faça algumas coisas porque eu tô me sentindo sobrecarregada. O que você estaria disposto a fazer para me ajudar? Tá, legal que você vai fazer isso. Será que você pode também arrumar a cama? É muito diferente do que você chegar e falar, tô cansada, fazendo tudo sozinha, não aguento mais, eu fico o dia inteiro limpando essa casa, e depois você vai lá e suja. Olha só a diferença. Tá? Então, você não consegue nada do homem com reclamação. Você consegue coisas com o homem com pedidos e com elogios, porque quando ele fizer, você tem que elogiar e agradecer, tá? Isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa que tinha que ser o certo para ambos os lados, né? Então, conversar para colocar o que é responsabilidade dele, o que é responsabilidade dela. Nessas responsabilidades, vocês podem se ajudar, tá? Mas tem que deixar acordado. Para isso, não reclame, foco no futuro.
para cada fase da vida fazer um acordo diferente, né? Vamos ver o que mais aqui. Ah, isso aqui é importante. E se você conversa, faz acordos e ele não cumpre o que ele falou? E aí, o que a gente faz? Porque isso também acontece bastante, né? Então, fez o acordo? Fez. Fechado, então? Fechado. Cada um vai cumprir sua parte. Começou que um dia não fez, 2 dias não fez, você vai chegar nesse homem e vai falar para ele o seguinte: olha, eu vi que nesses últimos 3 dias você não fez aquilo que você falou para mim que ia fazer. Aconteceu alguma coisa? Não chega com os 2 pés no peito dele, reclamando porque ele não fez. A gente fez o acordo e você não cumpriu. Não chega assim. Lembra que reclamar para o homem não funciona. Chega nele e pergunta: olha, eu vi que nos últimos 3 dias você não arrumou a cama como você disse que ia arrumar. Aconteceu alguma coisa? E dá a chance para ele se explicar. Aí ele vai falar: ah, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Ah, tudo bem, eu posso contar que a partir de hoje você vai começar a fazer? Pode. Ah, então tá bem, muito obrigada. Se ele continuar não cumprindo com o acordo, é sinal de que aceitou uma coisa que ele não queria fazer. Tá? Quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa e não faz, é porque ela só disse sim para que você parasse de pegar no pé dela. Né? Então, aí você tem que sentar e conversar. Assim, olha, eu vi que você não está disposto a fazer isso. Né? O que você realmente está disposto a fazer? E se ele não estiver disposto a fazer nada, você, tudo bem. O que você acha, então, de você pagar alguém para me ajudar com essas coisas aqui em casa? Sabe? Porque às vezes ele não quer fazer. E às vezes ele nem precisa, ele pode contratar alguém que te ajude. Ele fica feliz, você fica feliz e ninguém briga mais sobre esse assunto. Né? Então às vezes ele não quer ele fazer, mas ele está disposto a desembolsar uma graninha para alguém que faça a parte dele por ele. E tá tudo bem, né? Não tem problema para isso. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui? Então vamos lá. A gente tá quase chegando no final, tá? Você viu que hoje o passo a passo, ele é mais sobre mentalidade do que sobre execução, né? Nas minhas lives eu sempre trago um passo a passo, que é isso. Vai lá e faça isso e faça isso. A live de hoje ela é muito mais sobre mentalidade. Porque as brigas em relação à divisão das tarefas da casa, elas acontecem por uma questão de mentalidade. Primeiro, de você achar que os cuidados da casa são menos importantes do que o trabalho fora. Por você, ao invés de conversar com foco no futuro, você está remoendo demais o que já aconteceu no passado, os erros que ele cometeu no passado. Né? E pela falta do olhar de ver que ele também tem o lado dele de preocupação que precisa ser reconhecido. Para encerrar, eu vou falar um pouco sobre o papel da energia masculina e feminina nessa dinâmica dos trabalhos de casa, tá? A força masculina, assim, todos nós temos força masculina e temos força feminina. Quando você está lá no seu trabalho resolvendo as suas coisas, buscando por soluções, você está sendo ativa, você está lutando, você está fazendo, né? Você está resolvendo, você está usando a sua força masculina. Tá tudo bem? Quando você está cuidando, quando você está na delicadeza, na leveza, quando você está amando, você está dedicando algo com amor a alguma coisa, você está usando a sua energia feminina. Apesar de nós mulheres termos essas duas fontes de energia, quando a gente passa muito tempo na força masculina, fazendo, resolvendo, lutando, é cansativo. A gente se sente sobrecarregada, a gente se sente esgotada e irritada. Tá? Não há amor que vença o desgaste de uma mulher que passa muito tempo no seu masculino. Então a gente fica no masculino, mas a maior parte do tempo tem que ser no feminino. Que é o quê? No cuidado, na leveza, no amor, na empatia, tá? Já o homem, que também tem força masculina e feminina, ele fica muito mais saudável quando ele passa a maior parte do tempo lutando, resolvendo e agindo. Então ele tem o lado feminino dele, que é o de cuidado, que ele oferece pra gente em algumas circunstâncias, mas ele não fica muito bem quando ele passa a maior parte do tempo dele nisso. Então olha só, vamos imaginar que você e seu marido entram numa mata fechada. Quem é que vai na frente? É ele,
porque ele tem mais força, porque ele tem uma energia de liderança que só a energia masculina tem. Ele vai abrindo caminho na mata. E você vai atrás, o quê? Cuidando da retaguarda. Cuidando para que ele tenha tudo aquilo que é preciso, para se aparecer um leão lá na frente, ele enfrentar esse leão por você. E na vida também é assim. Essa energia masculina deixa ele ser o líder, de fazer as coisas, de desbravar as matas e você cuidar da retaguarda. Isso é mais saudável e mais leve para você. Mulher pode trabalhar fora? Pode, a mulher pode fazer aquilo que ela quiser. Nós temos capacidade e temos o direito de fazer isso. Mas quando a gente passa muito tempo querendo ser o homem da casa, que é o quê? Resolver todos os problemas, trazer todo o dinheiro para casa, ser a super mulher, ser quem manda, ser quem decide. Isso é cansativo demais, você adoece. E você torna o seu marido um homem muito feminino, indeciso, passivo, inseguro. Né? Então não, deixa ele ser o líder, deixa ele trazer o dinheiro, que assim você pode trabalhar sem se preocupar tanto com isso. Essa é a diferença. Né? O meu marido, quando ele pega 2, 3 projetos para levar adiante e ele se cansa, não tem problema, ele está feliz, você vê no olho dele que ele está feliz. Ele está sendo o homem da casa, eu vou lá e dou suporte. Eu continuo trabalhando, mas eu não fico preocupada. Porque eu sei que se eu, de repente, resolver, sei lá, essa semana eu não vou trabalhar, não tem problema, porque eu sei que vai ter dinheiro em casa do mesmo jeito. Tá? Então, deixa esse homem ser aquele que desbrava o caminho na sua frente e cuida da retaguarda dele. Ok? Fez sentido para vocês? Eu espero que sim, porque esse é um assunto tão importante. Eu vejo casais que têm tudo, que se amam, que se respeitam, que lutam um pelo outro, mas que vivem brigando por causa do prato que tá na pia da cozinha. Sabe? E eu entendo por que briga, tá? Eu entendo, porque é realmente desgastante quando você faz e você não percebe o esforço do outro. Mas abra o seu olhar porque existe um esforço do outro. Só que ele tá colocando o esforço dele em outras coisas. Ele tá colocando o esforço dele lá fora para trazer para vocês o quê? Provisão, proteção. Agora, eu vou abrir um adendo aqui. Existem sim homens que ou estão doentes emocionalmente ou são mal intencionados mesmo. Que ele não quer nem ir lá fora para trazer proteção e provisão para essa casa e nem ajudar dentro de casa. Ele quer mesmo uma pessoa que faça tudo por ele, que trabalhe, que limpe, que cozinhe, enquanto ele fica no joguinho do celular. Existe, tá? Existe. E alguns são mal intencionados, mas muitos são doentes emocionalmente. Mas mesmo assim não é desculpa, né? Então, eu tô falando aqui, tudo que eu falei pra vocês aqui hoje é pensando o quê? Num casal saudável, onde ambos lutam por essa casa e por essa família. Já no caso de um marido mal intencionado ou doente a ponto de não fazer nada nessa casa, aí é assunto para outra live. Você pode comentar aqui que eu trago para você. Nossa, aí vai ter muito pano para manga aí. Vai ter muito assunto pra gente conversar. Eu tô vendo aqui que a Andresa Menor está aqui. Faz sentido, né, Andresa? Muito obrigada pela sua companhia, viu? Eu fico muito feliz. Miri Diares, querido, parabéns. Fico feliz, estou acompanhando sempre os conteúdos do Milha aqui. Ele fala sobre horóscopos, sobre personalidades. É muito instrutivo e muito divertido de assistir ao mesmo tempo. Vanessa também esteve por aqui, muito obrigada, Narel. Eu fico muito feliz, até minha mãe tá aqui hoje, olha que maravilha. Que bom, gente, fico muito feliz com vocês estarem aqui, tá? Eu honro muito o seu tempo, por isso que eu tento trazer um conteúdo curto e prático para que você possa melhorar a sua relação em casa, que você possa viver ainda melhor do que você já vive, tá? Toda quinta-feira eu tô aqui, trazendo um assunto novo para vocês. Essa live fica gravada, quem quiser pode assistir mais tarde, então você pode também compartilhar com seus amigos e até com o maridão, porque de repente isso serve de um início de uma conversa. Fala, ó, assiste isso aí que a gente vai conversar à noite. É nóis sim, primo. Um beijo pra vocês, aproveitem o feriado, né? Curtam aí a família e façam algo que seja bom pra vocês, tá bom? Beijo, bom dia!